Isso, produção. Vem comigo, vamos fazer um giro na página de Brasil. Vamos abrir aqui comigo a editoria de Brasil. A gente abre logo essa primeira matéria e eu coloco aí para vocês o presidente Lula falando sobre o assessor de Trump, que a gente estava falando desse assunto agora há pouco. Enche a tela aí para quem está nos assistindo entender do que eu estou falando. O presidente Lula diz que assessor de Trump está proibido de entrar no Brasil. É mole ou que é mais? Lula disse que o assessor de Trump não pode entrar no Brasil, não. Isso porque foi um pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que o assessor de Donald Trump pudesse visitar o ex-presidente na Papudinha. E foi um pedido, inclusive, feito a Alexandre de Moraes para que Darren Beatty pudesse visitar Jair Bolsonaro. Falamos bastante sobre isso aqui no contexto de ontem. Falamos, inclusive, sobre uma possibilidade de que o governo dos Estados Unidos pudesse, inclusive, sancionar Alexandre de Moraes mais uma vez com a Lei Magnitsky. Depois disso, o ministro Alexandre de Moraes, que tinha concedido, sim, a visita do assessor do governo norte-americano a Jair Bolsonaro, ele simplesmente cancelou. Ele concedeu e cancelou. Não entendemos o motivo, muito provavelmente por conta de tudo isso que a imprensa acabou falando, né, sobre a possibilidade de mais uma sanção ao ministro Alexandre de Moraes e agora o presidente Lula falando sobre esse assunto, até porque quem tem que conceder a entrada dele no país não é o ministro Alexandre de Moraes, de fato é o Itamaraty. E aí o presidente Lula diz o seguinte, vamos lá. É importante lembrar, viu, Eduardo Paes, prefeito do Rio, que aquele cara americano que disse que vinha para cá visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele, o visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha, esteja certo que você está protegido, disse Lula. A declaração foi dada durante a inauguração do setor de trauma do novo Hospital Federal do Andaraí, na região da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Padilha e Eduardo Paes também participaram da agenda, ou seja, o presidente Lula está fazendo, Felipe, um toma lá da cá. Está aproveitando essa visita que o assessor aí do governo Trump que ia fazer para Jair Bolsonaro como uma espécie de chantagem. Você quer visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro? Então, que o presidente Trump aí, que o companheiro Trump libere o visto do meu ministro Padilha nos Estados Unidos. E eu achei que o Trump estava amigo ainda do Lula, que o Lula já estava companheiro do Trump, brigaram de novo e eu não estava sabendo, Felipe? Você sabia disso? Não sabia disso, né? E esse tipo de diplomacia é diplomacia pequena, né? Diplomacia que o Itamaraty que não retrata e não revela a história do Itamaraty, né? Então você vê que se as políticas tomar lá da cá, libera o visto do meu ministro para eu poder liberar o teu assessor de entrar no Brasil, isso é completamente absurdo, né? Neila, o pior que eu estava puxando aqui a lista de pessoas que visitaram o Lula na prisão, que o Lula estava preso, né? E pasmem, tem o Danny Glover, que é ativista americano, tem o Noam Chomsky, que é o escritor e filósofo americano, tem o Pepe Mujica, né, que saiu do Uruguai para visitar o Lula, ou seja, várias autoridades públicas, né, não só dos Estados Unidos, como do mundo todo, visitaram o Lula, né, na prisão que o Lula estava preso. Né? E agora o Lula quer fazer diferente, né, por meio da hipocrisia, né, falar que só vai liberar o assessor do Trump de entrar no Brasil se liberar o visto do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Aí você vê, por exemplo, Itamaraty, né, que é um órgão de Estado, né, órgão de governo, entrando, né, nessa situação e falando que a entrada de um assessor do Trump de terceira linha, né, terceira linha que eu digo, não desrespeitando ele, né, até porque primeiro é o ministro, depois é o secretário executivo e o terceiro são os assessores, né, normais. Né. A de terceira linha tem o condão de influenciar as eleições do Brasil que acontecerão em outubro. Ou seja, não tem lógica alguma o Itamaraty entrar nessa questão e vir com essa justificativa completamente torpe, completamente sem nenhum tipo de nexo, né? Então, eu creio que o Lula, né, lembrasse a época que ele estava na prisão, né, e que teve a visita de várias pessoas, né, do mundo todo, vários endereços do mundo todo, inclusive dos Estados Unidos, e parasse com essa babaquice e essa hipocrisia
de proibir a assessor de Trump de visitar o Jair Bolsonaro. É uma grande uma hipocrisia mesmo. Eu que, felizmente, não sei traduzir o que diz do presidente Lula, prefiro que vocês escutem o que ele falou da boca dele. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula, essa barbaridade. E é importante lembrar, viu, Eduardo, que aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Não, sabe que bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele e o visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha, esteja certo que você está sendo protegido. E aquele cara americano, né? É uma falta de respeito, assim, muito absurda. O cara americano sequer sabe o nome do cargo da pessoa que está vindo ao seu país. Então, é tudo na brincadeira, é tudo na risadinha, é tudo levado na piada, porque é claro, né? Já que não está beneficiando o meu ministro, que não pode entrar nos Estados Unidos, eu não vou beneficiar esse cara americano que está entrando aqui. Agora eu pergunto, para que ele quer que o ministro dele entre nos Estados Unidos? Para quê? Qual é o motivo de uma viagem do ministro dele aos Estados Unidos? E cadê a química? Não tem uma química entre ele e Donald Trump? Não tinha uma química? E não tinha uma viagem, Felipe, marcada? Eu lembro, quando estava na Índia, a gente estava aqui conversando com a Camila Xavier, a nossa repórter, que falava para a gente que de lá da Ásia, o presidente Lula ia para os Estados Unidos conversar. Ou o Mauro Vieira ia lá para os Estados Unidos conversar com o Donald Trump. Cadê? Acabou a química? Não tem mais química? Incrível como as coisas mudam, né? Acabou a química e agora o presidente Lula sequer fala de Donald Trump e chama o assessor de governo de aquele cara lá americano. As coisas estão voltando como era antes. Isso, no meu modo de ver, mostra completamente que o Lula está querendo criar narrativas políticas, né? Está vendo que a narrativa melhorando não funciona mais, né? A narrativa de soberania, de certa forma, criou um espaço de crescimento do Lula naquele momento do tarifaço do Trump, então ele está querendo meio que buscar a volta dessa narrativa, mas não funciona mais, né? Isso não é diplomacia. E sem sombra de dúvida, né, o Padilha não tem nenhum tipo de agenda nos Estados Unidos, pelo menos não mostrou a razão dele querer ir para os Estados Unidos, né, a não ser ir para a Disney passear com a sua filha e com a sua esposa, né? Ou seja, é uma agenda pessoal e menos uma agenda de Estado, né? Eu não tenho dúvida que se o Lula envidasse os esforços, ligasse para o Trump, ligasse para o Marco Rubio, né, pedisse para o Mauro Vieira intervir na situação, o Padilha conseguiria o visto dele da forma mais rápida e diplomática possível. Agora, essa política do tomar lá da cá não funciona, né? Pelo contrário, só serve só para aflorar, né, os nervos e criar ainda mais problema, né? Esse tipo de chantagem, sem sombra de dúvida, não vai funcionar com o Trump, né? Não vai funcionar com o Trump. Então, ou seja, vai criar mais inimizade, mais problema numa coisa completamente pequena, né? Qual o problema, né, do assessor do Trump visitar o Bolsonaro na prisão, como Noam Chomsky e o Glove visitou o Lula quando o Lula estava preso? Qual o problema? Por que o Lula tem medo, né, de uma visita privada diplomática de um chefe de Estado, né, aliás, do assessor do chefe de Estado, um político importante no Brasil? Qual que é o medo? Qual que é o receio, né? Tudo isso leva a crer só que a única justificativa é a hipocrisia pela hipocrisia e a busca pela tal narrativa política, Neila. E pior que isso é o ministro Alexandre de Moraes ter concedido a visita, porque ele sabe muito bem que, por lei, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode sim receber esse assessor na cadeia. Assim como você bem disse, o presidente Lula recebeu quem ele bem quis enquanto estava preso. Agora, minutos depois, horas depois, ele foi lá e mudou a sua decisão sem explicar o motivo. Então, assim, vai me desculpar, essa bipolaridade. Por isso que eu estava agora preocupada se o ministro Alexandre de Moraes se tornou bipolar. Porque, assim, de manhã ele resolve uma coisa, à tarde ele resolve outra. Eu entendo que a justiça ela pode encontrar ali subterfúgios e justificativas para mudar uma decisão, mas não uma como essa, que também não tem a justificativa pública para contar para a gente por que um presidente que foi votado por metade da população brasileira não pode receber
é quem ele bem entenda ou quem se permita na penitenciária. E, claro, a gente segue acompanhando e, como muito bem disse o senador Flávio, agora lá na porta do Death Star, que ele seja juiz e que não político. Falando sobre Death